Eu comecei tendo que ser todos os assistentes de mim mesmo. Não é diferente a realidade das pessoas que logo me seguiram, né? A gente tem que ser o eletricista da gente, a gente tem que ser o maquinista da gente, a gente tem que ser o assistente da gente. Então a gente teve que dar várias soluções para aquilo que a gente queria fazer e os meios que a gente tinha. Como foi? Foi. Take 2. Eu tenho uma bagagem de elétrica, de eletricidade para captação, para o fornecimento de energia para minha luz, porque eu tive que correr atrás. Era a luz de jardinagem, foquinho de vitrine para fazer uma luz mais pontual, era uma lanterna chinesa para fazer uma luz mais ampla e mais soft, o rebatedor isopor colado com determinado material para a gente ter ele prateado, para a gente ter dourado, a embalagem do café a vácuo, entendeu? Que é um dourado homogêneo, um martelado bem homogêneo. Me permita uma coisa aqui, não era um boom como esse aqui, assim, ó. Então era um cano de PVC com a tampa, que a gente botou espuma nas bordas e dentro dele, no meio dele, a gente furou aqui com ferro de solda, 4 furos, 4 e 4, e a gente chegou com um elástico e fez a grade dentro. Numa extremidade do cano e na outra extremidade do cano, e aí colocamos o microfone dentro. Isso era o nosso suspensor. O que você tem que perseguir para uma imagem bonita é um preto bonito. A minha vivência com o analógico, que esse preto era deteriorado rapidamente, a gente se perdia muito com o preto. Quando o digital veio a gente colhe o fruto de um preto bonito, né? Que resultava numa situação como essa, análogo naquela fronteira entre o vídeo e o cinema, entre a imagem eletrônica e a película. Eu vivi isso. Por essa natureza, com essa componente precarizante do trabalho, mas aprendendo a lidar com isto, entendendo e compreendendo como é que a gente retira o melhor daquele pouco disponível. Em Beba da Saudade, a gente tinha que colocar uma luz dentro de um violão. E o violão era o violão de cena, o violão do irmão do realizador. Eu não tinha um violão para destruir, para colocar a luz lá dentro. Então o que acontecia? Eu sabia que para eu colocar uma luz ali dentro, enquadrando a boca do violão, a boca dele. E o meu cabeamento tinha que entrar através dali, eu sabia que eu tinha que utilizar um fio mínimo, e para eu utilizar um fio mínimo eu tinha que trabalhar com uma corrente mínima. Eu forcei uma pouca profundidade de campo para o foco ficar nas cordas e o foco não ficar na roda. Quando eu não estou com o foco na boca do violão, eu pego a mancha que o fio faria, porque o fio faria assim, né? O fio faria isso. Se eu tivesse um foco nítido, eu teria os fios entrando. Eu dou uma leve desfocada para que isso aqui se dilua com o diafragma, com uma pouca profundidade de campo. Vamos lá, eu tive uma oportunidade em Isabel, com Jacques Chewish, de ter à minha disposição um Flickmaster. Esse é um equipamento que ele vai tratar a luz que está ligada a ele com uma ação bruxelante. Ele vai pegar a luz do Fresnel e vai bruxelar, ele vai variar. Está lá disponível nas locadoras por um bom recurso. Na minha infância em Alagoa Grande, eu vi meu pai, eu vi o meu tio, o eletricista, chegar e pegar lâmpadas incandescentes comuns para iluminar a árvore de Natal, fez uma instalação com as lâmpadas incandescentes de 15 watts em série e colocar um start de lâmpada fluorescente comum. Eu vi o start atuando como um Flickmaster. Em tudo que Deus criou, a gente chega, pega uma lâmpada incandescente e coloca em série um start de lâmpada fluorescente, aquelas tubular, aquela pecinha bem pequenininha, ao preço de quê? A 25 centavos. Enquanto que se eu fosse locar, buscar em Recife,
por quanto? Agora, na tela, que é onde interessa, o resultado está posto. Similar, se eu não disser, há de se dedicar quem vai produzir imagem para as questões semânticas, estudar, trabalhar isso, né? Como é que essa máquina ela recorta a realidade e como é que ela concatena o que ela recorta para ela construir sentidos e significados, estabelecer relações. Entre o claro e o escuro, o olhar, se você se coloca no lugar do espectador, o olhar vai se voltar pelo que está iluminado e pelo não iluminado. Entre o que está nítido e o que não está nítido, você precisa entender de que o foco, o lugar da nitidez numa imagem é um guia do teu olhar para tu estabelecer, para tu frisar o que tu queres e para tu chegar e tu ter o foco seletivo, a pouca profundidade de campo, tu chegar e tu grifar. Eu quero que o espectador enxergue isso e vá até aquilo através do foco. Entender que entre o que está estático e o que se movimenta, numa imagem em movimento, o que se movimenta vai obter, vai de maneira imperativa se impor na atenção do espectador. Certo? A questão da organização do enquadramento, da composição áurea, né? Da regra dos textos. Por exemplo, em Tudo que Deus Criou, tem uma cena que é uma câmera estática, um plano estático, em que eu tinha o fundo em paralelo à imagem. Esses elementos de linhas, de formas, de fundo, quando ele é paralelo ou ele não é paralelo ao plano da câmera, isso são elementos que você organiza para que você estabeleça a perspectiva. Um exemplo claro é essa cena em que a câmera está estática, que os personagens adentram o quadro e terminam se sentando para um papo. Você tem um fundo que é paralelo à câmera, que um simples abrigo de porta, colocar uma cortina e a cortina ficar enrugada, ela não está iluminada por igual, ela está iluminada assim, de maneira que você tem um degradê na sombra. Assim estaria tudo igual, mas se você faz assim, você coloca a sombra desse dedo, tá vendo aí, Nito? A sombra desse dedo sobre esse e você estabelece uma volumetria na imagem. Tanto quanto de onde põe a luz e como é que a gente coloca, onde a gente põe a câmera e como a gente coloca a luz e que qualidade de luz a gente coloca, a questão da direção de arte, da escolha dos elementos que estão ali para compor, porque a gente ilumina as formas, pessoas, objetos, entendeu? Que a luz bate, que as cores dela interferem, compõem a nossa imagem, as sombras e as formas dela refletem, rebatem e as sombras são formadas nela. Eu acho que é esse contexto todo que deve ser trabalhado, deve ser pensado.